Bom dia a todos. Que essa luz, essa harmonia e toda essa vibração continue e possa nos inspirar, iluminando as nossas mentes, iluminando os nossos corações, né? Que estão tremendamente aquecidos aqui com as preces iniciais, todo o trabalho inicial aqui de toda a equipe. Então, quero agradecer, né? O Marcos é um amigo de longa data, então, em nome dele, agradeço todos os trabalhadores aqui. Eu acho que é um trabalho fantástico. A gente já falou tudo do Evangelho aqui, não precisava falar mais nada, sinceramente falando, porque ele falou aqui da caridade, né? Que é o ponto, vamos falar assim, mais importante do Evangelho, sem dúvida nenhuma. Porque ali a gente está falando de leis, né, que transformam o ser humano, e a gente está aqui para uma transformação. O tema que eu escolhi aqui para que nós pudéssemos refletir, né, e em conjunto aqui levar para as nossas vidas e tentar extrair, é em busca do reino dos céus. E por que eu escolhi esse tema? A gente estuda bastante, né? Ele comentou, né? Fazemos bastante palestras, fazemos em algumas casas aqui. Trabalho mais dedicadamente, obviamente, na Fraternidade Francisco de Assis, que minha esposa, inclusive, está lá. A gente trabalha junto e procura também fazer os nossos evangelhos, estudos e etc., né, atendimento. O que a gente entendeu aqui? Que nós estamos o tempo inteiro tentando encontrar momentos, e aí, obviamente, com a evolução espiritual natural que nós teremos, nós vamos nos conectar a uma lei que é uma lei do progresso, onde todos nós, um dia, né, seremos aí seres muito mais iluminados do que nós somos hoje. Então hoje nós estamos aí, né, a gente costuma falar, né, num planeta de provas e expiações, onde impera mais o mal do que o bem, mas nós já estamos numa caminhada, nós já temos muito a longa data, e aí a gente está falando do reino dos céus nesse sentido. O que é o reino dos céus? É o reino de Deus. O evangelista Mateus falava em reino dos céus, porque obviamente ele era judeu, e o judeu não gostava de se referir a Deus. Ele falava o Todo-Poderoso, ele falava, né, o Altíssimo, e assim por diante, várias e várias denominações, né, que levam realmente à magnanimidade de Deus, que nós sabemos que é, né, aquele que é o construtor de tudo isso daqui que a gente tem, né, o criador de todo o universo, das galáxias, dos planetas, de tudo aquilo que a gente enxerga, que é material, que é o que a gente chama, né, perecível e impermanente. A gente vai falar um pouco disso, por isso que eu estou citando essas palavras, e aquilo que é essência, que é aquilo que é permanente, que é aquilo que a gente está buscando para construir dentro de nós, que aí, através dessas, que são virtudes, que nós conseguimos conquistá-las ao longo das nossas existências, aí a gente chega numa evolução, e aí a gente pode adentrar a esse chamado reino dos céus, que nós vamos falar um pouquinho dele. Para começar a falar, a gente vai falar primeiro de João Batista, né, que anunciou. Ele falava assim, arrependei-vos, essa é a tradução nossa, tá? Então eu vou falar primeiro da tradução. Arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. Então ele estava lá, né, primo de Jesus, propagando aquilo para aquele povo, né, que eles seriam os judeus, os hebreus, para que viesse se preparando para a chegada de Jesus. E a gente sabe que a palavrinha que está lá, quando a gente faz um estudo mais aprofundado, a gente vê, a palavra lá é metanoia. Metanoia seria além, o meta é além, né? Então, metafísico, além do físico. Então, algumas pessoas não gostam de falar espiritual, como a gente fala. Aqui nós somos, acho que a maior parte espiritualistas, então vou tomar a liberdade de falar de Deus, de Jesus, né, tudo no sentido realmente por os espiritualistas, mas com todo respeito a quem não for. Então, o além, e o noia seria o pensamento, então seria além do pensamento, ou seja, uma mudança de pensamento. A gente pode também dizer o seguinte, conceituar que ele falava, olha, se prepare, modifique a forma de agir, a forma de pensar, a forma de se expressar, porque é chegado o momento que a gente vai ter que mudar, vai ter que se modificar para uma coisa que é muito superior, porque é chegado, né, obviamente, o Cristo na Terra. No momento de toda, né, uma luz que vem, um manancial de sabedoria, um manancial que traduz tudo aquilo que já era falado.
Quando a gente vai lá nos egípcios, por exemplo, a gente tem o Caibalion, as leis herméticas, né? E lá, qual que era lá a lei? São 7 leis, vou falar de uma só, era o mentalismo. Então, na mente das pessoas é que nasce, né? Vamos falar assim, tudo que a gente vê. Então, ou seja, para que nossas cadeiras estivessem aqui, onde nós estávamos sentados, ou aqui o púlpito, ou o microfone, alguém teve que na mente pensar. E aí se expressou dessa forma. Aí a gente pensa, poxa, é mesmo, né? Tudo nasce na nossa mente. E aí nós vamos falar de novo, para depois começar a falar do reino dos céus, a gente vai lá, né? Lá dos egípcios, né? 2.500 anos antes de Cristo já se falava alguma coisa nesse sentido, aí foi sintetizado, né, pelas leis herméticas, a lei do mentalismo é uma delas, são 7. E aí a gente pode também dar um pulo para a Grécia. Platão e Sócrates, que são os precursores do cristianismo, né? Segundo o próprio Kardec colocou na codificação espírita. O que aconteceu? Eles trouxeram vários elementos, né? A imortalidade da alma, né? Que é a coisa mais nobre, mais linda que nós temos, ou seja, nós somos seres imortais. Então o que perece é o corpo. A gente vai ter dificuldades aqui porque a idade vem, a gente vai ter que tomar remédio, né, para o corpo, mas a alma, que é o espírito imortal, a gente vai conseguir, sem dúvida nenhuma, ter ele em luz, em plenitude, à medida em que a gente vai evoluindo, obviamente. Por isso tem essa lei do progresso que rege todo o universo, né? A lei principal que rege todo o universo, a gente sabe que é a lei de justiça, amor e caridade, que também nós vamos falar mais um pouquinho dela aqui rapidamente. Então, Platão falava do mundo das ideias. Então, eles são os precursores do cristianismo, né? Por quê? Porque todo ensinamento que Sócrates falava que era bom era aquele que a gente conseguia traduzir em coisas que iam nos transformar para um ser humano melhor. Falava-se que era importante, né, ter o autoconhecimento. Porque como é que eu vou chegar no reino do céu se eu não sei onde eu estou? Para a gente chegar em algum lugar, eu tenho que saber onde eu estou, para onde eu vou. Então a gente está longe ainda. Por quê? Porque a gente está na caminhada e não tem problema nenhum. Deus nos fez e nos permitiu sermos assim. E a gente vai caminhando, né? Vai aprendendo. E aí, no Espiritismo, a gente fala que vem primeiro o intelecto e depois o moral. A gente aprende, tem bastante conhecimento, né? Então a gente foi lá, né? Aprendeu sobre o hermetismo, sobre as leis lá de Platão, Sócrates, tal, aprendeu sobre um monte de coisas. Aí, de repente, a gente começa a entender, poxa, isso eu posso aplicar, eu posso colocar em prática. E aí, de repente, a gente começa a fazer esse trabalho, né? Um trabalho belíssimo de caridade, onde a gente vê que a grande transformação será aquela onde eu me dou. Os homens mais lembrados da humanidade, como Jesus, que é aquele mais lembrado aqui para nós, né? São bilhões de seguidores, é aquele que mais se doou. Ele não tinha valores materiais ali para poder doar, porque ele veio, né? Pobre, né? Nasceu na manjedoura, a gente sabe da história toda, vamos abreviar um pouco. Mas ele contribuiu com a sabedoria, com o amor, colocando essa lei de justiça, amor e caridade em prática. Então, a gente tem, né, desde os egípcios, gregos, a gente podia falar de várias outras, mas assim, tradições, e já anunciado antes. Aí, de repente, Jesus vem e fala assim, eu acho que é muito legal a gente registrar isso, né? Ele vem e ensina para nós, por exemplo, o Pai Nosso, que a gente rezou aqui, inclusive, né? Pai nosso que estais nos céus. Já dá uma dica para nós, né? Que esse reino dos céus, né, vem do Pai, vem de Deus. E aí, quem anuncia isso? É o Filho mais perfeito, o modelo e guia da humanidade, que é o Cristo, que colocou, vamos falar, todas aquelas leis que a gente estuda, não coloca tanto em prática. Vamos começar, né, a trabalhar isso para a gente colocar, acho que essa é a caminhada nossa, essa é a nossa reflexão. Mas ele colocou tudo em prática. E quando ele coloca em prática, ele começa a transformar as pessoas ao seu lado, começa a transformar tudo à volta. E, obviamente, angaria uma série de seguidores, pessoas que propagam o Evangelho, como a gente está fazendo aqui, né? Anunciando, falando e dizendo, olha, este é o caminho, porque fez bem, né, para a pessoa que está falando e também fez bem para as pessoas que estão à sua volta. Né? A gente pensa aqui nas parábolas de Jesus, né, que são belíssimas, e a gente vai citar aqui também. E aí o que acontece? Aí nós temos o Pai. Qual é esse Pai? Esse Pai que Jesus anuncia. Primeiro todo mundo falava de Deus, né, como aquele Deus que castigava, aquele Deus punitivo.
Jesus já vem e fala que Ele é o Pai. Ele é o Pai misericordioso, justo, bom, que trabalha todos os dias, né? E o Filho do Homem, que era Jesus, Ele veio para servir e não para ser servido. Ele falou, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Ou seja, Ele veio para colocar em prática tudo aquilo que Ele trazia numa bagagem espiritual que não veio ao acaso para Ele, Deus não deu para Ele assim, olha, toma de brinde aqui, você vai ser o ser mais evoluído do planeta. Não. Ele conquistou, é uma conquista, é um trabalho, é uma longa caminhada para que a gente consiga chegar a esses valores morais, a esses conhecimentos. E aí, a partir daí, ele vai conquistando. E aí ele vem e fala assim para nós. Ele fala assim, eu vou ler aqui até para... a gente tem assim de cabeça, mas eu vou ler. Então Jesus falou assim, ó, o reino de Deus não vem com aparências exteriores, né? Não vem da aparência externa. Nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali. Algumas traduções, ei-lo acolá, é a mesma coisa. Pois o reino de Deus está dentro de nós. Então o que eles trouxeram para que a gente pudesse refletir, né? Então esse ser, né, que é esse ser soberanamente justo, bom, que é Deus, deu o potencial para nós, para cada um de nós podermos chegar a esse reino. E aí ele traz... dizendo o seguinte, olha, todos nós temos esse reino dentro de nós. E aí nós vamos se servir aqui, de novo, de um pensamento do mentor, né, de Chico Xavier de Emmanuel, que dizia o seguinte, né, a mente é o espelho da vida. Então vamos pensar, a mente é o espelho da vida. A nossa mente vai refletir o quê? Aquilo que a gente, né, vamos falar assim, está captando, aquilo que a gente está conectado. Então, quanto mais evoluído e mais elevado for o nosso pensamento, a gente vai captar. Então, a gente sempre fala assim, o que é o ideal? Apontar o espelho para baixo para a gente pegar essas coisas da matéria, essas coisas perecíveis que vão se acabar, essas coisas que muitas vezes nos trazem dor, né? Porque ali existem excessos, ou a gente apontar para o alto e trazer as coisas do alto que Jesus nos ensinou, que é o amor, a solidariedade, a caridade, né, que é a caridade desinteressada, como dizia Jesus, né, para nós, quando a gente estuda, né, dentro do Espiritismo, é benevolência, ou seja, fazer o bem para todos, o quando, sempre que puder, em todos os momentos, para todas as pessoas que estão na nossa jornada. E o perdão, né, indulgência. Então, todos esses elementos que eram vistos por Jesus, a gente colocar ao longo da nossa caminhada. E aí a gente vai, com isso, vai nos... vamos dizer assim, nos moldando. Eu gosto de usar muito o termo lapidando. Vamos nos lapidando, tirando, como se fosse um diamante, né? Vamos tirando todas aquelas... De repente o diamante, quando ele é encontrado, está lá na terra, né? Com um pouco de sujeira. Aí a gente começa, né, a fazer todo o trabalho, né, de limpeza. Nós não, né? Mas quem é entendido disso, aí depois começa a fazer uma lapidação. E essa lapidação vai fazendo com que ele brilhe. Então ele se torne, né, uma pedra preciosa. E nós somos, cada um de nós, essa pedra preciosa e temos esse reino de Deus dentro de nós. E esse é o grande objetivo nosso, dessa transformação moral, essa transformação para o bem, essa transformação seguindo os ensinamentos do Cristo. E aí eu trouxe para nós aqui, no belíssimo, né, Sermão do Monte que Jesus nos trouxe, ele falou, a primeira... da bem-aventurança, ele falou o seguinte, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, que a gente traduz hoje para humildes, né? Bem-aventurados os humildes, né? Porque deles é o reino dos céus. O que ele quis dizer com isso? Quando a gente tem a humildade, humus, só para lembrar, né? É onde a gente coloca lá a terra. Então, quando está com humus, a terra é boa. Ela é preparada para receber a semente, né? Então, que nós sejamos esse humus, essa semente também boa e que possamos florescer, crescer e dar frutos. Essa que é a grande mensagem, né, aqui, né? Uma coisa tão simples, né? E o humilde é aquele que ele está na virtude básica, porque na hora que eu tenho humildade, eu sei que eu não sou melhor que ninguém. Eu não entendo mais do que ninguém. Todos temos valores, né? Cada ser humano do planeta é um ser humano que vale a pena a gente conhecer, que tem alguma coisa a contribuir para nós. A gente muito mais, por exemplo, eu estou muito mais recebendo do que dando. Assim como, né, foi falado aqui, a gente recebe, vai no asilo, vamos receber muito mais. Se vai numa creche, vai receber muito mais. Por quê? Porque
é dando que se recebe, né? Francisco de Assis falava. Ele é muito, a gente gosta muito de Francisco de Assis, que ele era muito protagonista, né? Que ele falava, né, que amar mais do que ser amado, compreender mais do que ser compreendido, né? É dando que se recebe. Ele falava, onde houver trevas que eu leve a luz, ou seja, são esses seres que absorveram, né, do Cristo exatamente, e aí trouxeram ensinamentos práticos para a gente. E aí depois também tem aqui a bem-aventurança, bem-aventurados os misericordiosos que alcançarão a misericórdia. Lei de causa e efeito. Claramente aqui Jesus falava, olha, se você fizer o bem, você plantar e ceder e doar, você vai receber também. Não tenhamos medo da gente estender a mão, não tenhamos medo de colocar todos os ensinos do Cristo em prática, que isso vai nos transformar e a gente vai colher bons frutos. Ele vai nos levar para um patamar superior. Ele vai nos levar para aquilo que a gente gostaria de nessa vida, né? Que é ser um ser humano melhor. Ser uma pessoa que possa elevar o pensamento sempre, ajudar ao próximo, estender a mão para todos, né? Aí depois, mais uma bem-aventurança aqui. Eu estou pulando, tá, pessoal? São várias bem-aventuranças, estou pondo algumas que eu não tenho tempo para a gente tanto, né? Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. A coisa linda, né? Essa tradução já está mais próxima. Antigamente falava os puros de coração. Aí o que acontece? Os limpos de coração são aqueles que já se depuraram, né? Que já passaram a ter mais virtudes adquiridas ao longo das existências, ao longo da caminhada aqui. A gente pode, obviamente, angariar várias virtudes ao longo dessa vida aqui, né? Dessa existência aqui na Terra. Não estamos querendo só jogar para depois, postergar. Na verdade, aqui a gente pode se transformar numa pessoa muito melhor do que nós éramos, né, anteriormente. Isso é o que a gente busca, né, Marcos? A gente está sempre, né, tentando melhorar, né, tentando fazer mais e melhor dentro das nossas possibilidades, mas a gente está sempre procurando angariar virtudes. E essa virtude, ela é fundamental, por quê? Porque também, só pegando um ganchinho lá do Egito, no Egito era assim, né, quando a história que se conta é assim, né, quando se desencarnava, né, o espírito, que seria, eles chamavam de coração, né, o coração iria lá para a balança da deusa Mate, né? Aí tinha uma penazinha, uma pena, bem, pensa assim, uma coisa bem leve, né? E do outro lado o coração. Se o coração fosse mais pesado, ele voltava para cá. Se ele fosse mais leve, ou seja, se ele fosse fogo, que eles usavam o fogo como a limpeza, né? Aí ele subiria, ia para um patamar superior, que seria o paraíso, o céu deles lá. E aí a gente vem aqui para o nosso reino dos céus. Vamos esquecer, né? E aí Jesus traz uma parábola que é muito linda. Eu vou tentar abreviar por conta até do nosso tempo assim, mas acho que todo mundo conhece, então é muito fácil. É a parábola do joio e do trigo. Todo mundo sabe, né? Todo mundo conhece. Joio e trigo é bem... O joio, teoricamente, né? Eu estou me afastando das leis de Deus. É o mal. O mal em si não existe, não tem um mal absoluto, porque senão Deus não seria Deus, né? Então Deus não tem. São reflexos da ignorância do bem, da distância do bem. Então, vamos só pensar dessa forma, que eu acho que é mais fácil para a gente, né? Porque todos vão se transformar, até aquele irmão mais desviado, aquele que ainda tem muitas coisas para aprender, que ainda está em vícios, etc. e tal, por exemplo, que ainda está na corrupção, roubando, etc., ele um dia será também um filho de Deus e vai adentrar a muito longo prazo, obviamente, vai demorar muito mais, ele vai conseguir adentrar o reino dos céus. Vamos só pegar o exemplo, né, do Evangelho, Paulo de Tarso. Perseguia os cristãos. Nome bonito, né? Perseguia. Ele assassinava os cristãos, né? E ele se transformou no espírito de luz e trouxe o Evangelho. E se a gente está aqui hoje, muito cabe, né, a gente reconhecer esse trabalho do Paulo de Tarso, porque ele era o vaso, só que ele estava desviado da energia. Ele estava para a energia para lá, e era para vir para o Cristo. E ele não entendia isso, mas quando ele entendeu, aí ele foi e ele era o correto para ir, para propagar e fazer todo esse desenvolvimento que a gente sempre fala. Mas vamos voltar aqui para a parábola, então, que é a parte importante da gente já se conectar com a parte do reino dos céus, reinos de Deus. É falado aproximadamente 100 vezes no Evangelho, então é muito importante, né? Se Jesus falou 100 vezes, e em todas as vezes que ele citava, é muito interessante, porque ele sempre citava no aspecto de estar dentro, né? Então, um senhor que percebe que tem lá, né, vamos falar aqui na nossa linguagem, né, um objeto de muito valor, de riqueza, ele descobre, enterra, né, vende tudo que tem e tal, e vai lá e compra aquilo para poder ter aquilo para ele.
ou seja, aquilo estava dentro, né? Então era muito importante a gente citar isso. E aí, no caso do joio e do trigo, a gente tem essa questão de muito associar, né? O joio seria esse, vamos falar assim, o mal, né? E o trigo seria o bem. Então, esse senhor, né, que semeou lá o trigo, né, pôs boas sementes, estava lá no campo, semeou, né, e numa calada da noite, o inimigo, vamos dizer assim, colocou também o joio. E o joio, quando Jesus coloca, era um fato mesmo, aquilo ocorria, né? Existia até uma lei romana que punia quem colocasse o joio vamos falar assim, né, no plantio de trigo. Aquilo lá ocorria mesmo. Não é uma coisa assim, né, inventou alguém à noite, não, aquilo lá ocorria. E só se identificava quando eles cresciam juntos, eles tinham que crescer juntos. Então o bem e o mal crescendo juntos, vamos pensar assim, né? Sempre pensando que o mal em absoluto nunca existe e nunca vai existir, né? Aí, o que acontece? Aí, crescido, aí identificava-se, de fato, a partir dali, porque um deu fruto e outro não. Mas antes, né, os trabalhadores perguntam, né, para o dono do campo ali, né, poxa, mas não era boa semente que o senhor plantou? Aí ele fala, olha, veio o inimigo, né, na calada da noite, ou seja, na hora do nosso descanso, etc., e aí o olhar e vigiar de Jesus, né, cai, né, como uma luva aqui para a gente refletir, né? Vamos estar sempre orando, pedindo o amparo, mas sempre vigiando, né? Vamos vigiar tudo que está à nossa volta para que a gente não permita que coisas ruins ocorram. Então é muito importante prudência, atenção, cuidados em relação a isso. E de repente, o que acontece? No momento em que cresce, a orientação do dono é que não tire elas pequenas, porque eles perguntaram, vamos arrancar? Não, porque quando a gente tira, quando elas estão nascendo, pode tirar também, é como se fosse assim, eu vou tirar o mal, eu vou tirar o bem junto, né? Vou tirar o joio, eu vou tirar também o trigo. E aí qual que é a grande mensagem aqui para a gente, que eu acho que aí eu vou passar para aquilo que é mais relevante para a gente, é que assim, na hora que se cresce, a gente vai ver quem deu fruto e quem não deu. Então ali não tem jeito. Aí eles pegavam o joio e queimavam, né? E o trigo ia para o celeiro. Então essa é a grande questão. O que Jesus mandou de mensagem para a gente além disso? Pelos vossos frutos vos conhecereis, né? Aí ele fala, né? Mensagens assim muito claras, né? Que você não consegue retirar uvas, né, dos espinheiros, né? Figos dos abrolhos. O que ele quis dizer? É claro que pelos frutos, pelas nossas ações, por tudo aquilo que a gente fizer de bem e de bom para o próximo, nós seremos reconhecidos perante o reino dos céus. E aí eu vou fazer uma pequena comentário, sempre eu gosto de colocar, quando eu estou fazendo essas explicações aqui, bem brevezinhas, uma questão assim de dizer o seguinte: é óbvio que o reino dos céus não é um local determinado assim, né? É um estado de consciência, né? Estado de consciência onde nós vamos ter uma conquista dessa consciência. Então nós vamos evoluindo, vamos crescendo, vamos angariando virtudes e nós chegamos lá. E o estado consciencial que fica muito fácil é numa historinha, como essa do joio e do trigo, que nós já vamos voltar para complementar aqui as contribuições aqui dessa história. O que acontece? Nós temos lá uma história do Oriente que é assim: um rei queria saber muito o que era o céu e o que era o inferno. Aí ele vai e chama os conselheiros, só que ele era muito bravo, muito, né, vamos falar assim, rígido, e se errassem, podia, né, mandar decapitar lá o pessoal, né? Então o pessoal tinha medo. Aí eles falaram, olha, nós não vamos arriscar, né? Mas nós vamos falar que tem um sábio lá em cima, lá num lugar bem distante, né, sempre na montanha, um ancião, sempre assim, né? E que esse ancião, ele sabia e poderia explicar. Tá bom. Aí eles foram, né, pegaram, né, toda a cavalaria toda e vai lá, né. Aí chega lá, eles fazem a pergunta para o ancião: olha, o que é o céu? E o que é o inferno? Aí o ancião pensa e, de certa forma, ele faz assim,
um certo desrespeito, vamos usar aqui assim, né? Falar, por que vocês vêm aqui me incomodar, vêm de longe, para fazer uma pergunta dessa e tal, não sei o que lá. Aí obviamente, o rei, aquela turma toda, ela já tira a espada, já ia também decepar a cabeça do ancião. Aí o que ele fala? Ó, isso é o inferno. Aí eles, aí tem uma sabedoria, vamos, né, embanhar a espada, como Jesus falou, né, embainha a vossa espada, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Aí eles falaram, poxa, aí quando os caras, né, se acalmaram, aí é o céu. O que acontece? O céu, o inferno, aquilo que ele quis dizer, é um estado de consciência. E aí vamos voltar aqui um pouquinho para essa questão aqui do joio e do trigo. O joio e o trigo receberam exatamente os mesmos nutrientes, sol, a água e a terra. Um optou em não dar fruto algum, inclusive era tóxico, só para vocês saberem, né? Quando ele era misturado no trigo, ele acabava com o trigo, ou seja, ele realmente era um problema, era um inimigo mesmo, né? Aqui é aquela história do diabo é aquele que separa, né? Separação, nesse sentido, não é chifre, não é nada disso. Ele realmente... E no Oriente se falava, né, heresia da separatividade, porque eles entendiam que Deus era o todo, o que a gente acredita é diferente. A gente acredita num Criador, né, e criou, e dali saiu tudo. Aí o que acontece? Aí eles acreditavam que o todo era Deus. Então, se você separasse, você estava cometendo uma heresia que era o egoísmo. E a gente sabe que, né, o egoísmo e o orgulho são, né, as chagas da humanidade, aquilo que tudo acaba, aquilo que tudo prejudica. E quando a gente olha para o alto, buscamos, na metáfora, né, do Emmanuel, olhando o espelho apontado para o alto, nós vamos buscar amor, solidariedade, paz, e isso é que vai fazer para resolver todos os problemas do egoísmo na Terra. O egoísmo não é resolvido com mais, né, questões materiais. Não se morre de fome, né? A gente sempre comenta, né? Por falta de dinheiro, por falta de alimento, mas é porque a gente gasta com guerra, gasta, né, com... sei lá, N coisas que eu poderia falar, que todos vocês sabem aqui, que desvia, né? Armamento, mísseis e etc, sendo que... Então esse não é o problema é que a gente ainda é egoísta, né, no todo, né? E aí a gente acaba não tendo a dedicação e o cuidado que nós deveríamos ter para que a gente tivesse um mundo melhor, um mundo, né, muito mais pleno. Então essa é a grande mensagem. A grande mensagem é que nós temos naquilo que é permanente as virtudes. Essas virtudes que foram citadas aqui no Sermão do Monte, as virtudes que a gente está buscando angariar, a virtude da fé, né, essa fé que com uma sementinha pequenininha se transforma, né, num grão, né, de mostarda, que era o menorzinho, e transforma-se numa árvore, né, que pode chegar até 3 metros. Ela não chega muito maior que isso não, tá? Quando a gente estuda, a gente vai ver que até 3 metros algumas espécies chegam. E aí pode, né, receber os ninhos dos pássaros, né, que é poeticamente falado no Evangelho. Mas o que acontece é que ela é muito, muito pequenininha e se transforma em alguma coisa grande. Então, o reino dos céus dentro de nós pode acontecer exatamente isso, né? Ele pequenininho, vai crescendo, vai evoluindo, vai fortalecendo e de repente a gente se transforma num ser humano melhor, um ser humano que corresponde àquilo que Deus nos colocou no mundo, que é fazer o bem a nós e ao próximo, ser uma pessoa melhor a cada dia, procurar a cada dia entender e ter humildade de saber que nós não sabemos tudo, ter humildade de saber que a gente tem que continuar aprendendo, ter humildade de saber que a conquista é diária, é permanente. E quando daqui a gente não tiver mais, a gente sobe. Voltando um pouquinho para João Batista, só para a gente citar assim, a maior parte daqui somos reencarnacionistas, então eu vou citar. Se não todos, né? Mas Jesus claramente deixou registrado que João Batista era Elias, e que os apóstolos não o reconheceram. Quando a gente olha Elias, ele tinha uma fé muito grande, né? Uma fé fortíssima, mas era uma fé sem o raciocínio, sem a razão. E quando ele consegue, né, vencer os sacerdotes de Baal, 400 sacerdotes contra ele, ele manda colocar água na madeira e a madeira pega fogo porque o Deus dele era mais forte. Aí depois o que acontece? Ele passa, né, o Deus dele, né, que seria o nosso Deus, que a gente acredita aqui, ele passa a ser aquele que prevaleceu.
O que ele faz? Ele manda, infelizmente, né? Vamos falar assim, decapitar os 400 sacerdotes. E depois ele volta como João Batista anunciando Jesus. Então, ou seja, o ser humano evolui, o ser humano cresce. Isso está registrado nos evangelhos. E a gente tem todo o potencial para isso, né? Todo o potencial, tá? Isso está dentro de nós. E aqui, já vai chegando no meu tempo, né? Para a gente poder também cumprir aqui, tem outras atividades aqui, nós vamos ter os passes, que são parte importantíssima do trabalho, né? Aí peço para todos nós aqui, que a gente possa ter muita fé, que existe um amparo, existem os médios aqui, terrenos e também o plano espiritual aqui abençoando essa casa, que vai trazer, sem dúvida nenhuma, muitos elementos, porque, voltando aqui, né, à questão número 13 do Livro dos Espíritos, quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável e imaterial. Por quê? Porque Ele é único e não muda. As leis dele são leis que abarcam todo o universo e não tem mudança. Não é impermanente como a madeira, porque isso aqui daqui a alguns anos não vai ter mais. Até essa casa não vai ter mais. Até o nosso planeta não vai ter mais. Por quê? Porque o Sol um dia vai acabar, né? Daqui bilhões de anos. Vamos ficar todo mundo tranquilo, não tem problema, tá? Aí acabou, isso aqui também, né? Ou vai ser um planeta totalmente de gelo, congelado e tal, ou realmente, talvez aí vai chegar um determinado momento que não vai nem existir. Então, aquilo que é matéria. Só que nós, como espíritos, somos imortais. E nós vamos habitar um outro planeta. Por isso que Deus fez bilhões de galáxias, bilhões de planetas. Não foi à toa, né? Deus trabalha continuamente, como Jesus falou, todos os dias, e fez exatamente, vai ter um lugar onde a gente vai. Agora a gente vai, voltando de novo na parábola do joio e do trigo, tem aquele joio que é queimado, que seria talvez a gente indo, né, para um lugar, né, falando um pouquinho de transição planetária, indo para um lugar não tão bom, e aí Deus não vai nos abandonar também, mas a gente vai ter que, em vez de ter um celular, um iPad, um microfone, a gente vai ter que ainda aprender, né, a ferramentas, né, tipo assim, rudimentares com a pedra, talvez com o resto de comida, né, dos animais mais selvagens, né, seria assim um planeta mais rústico, como foi aqui, né, na época dos neandertais, é só a gente pensar. Ou a gente vai habitar esferas mais evoluídas, onde estes seres de luz aqui estão, onde estes seres de consciências estão nos auxiliando, nos apoiando e estendendo a mão, porque a grande questão aí do plano espiritual é assim, quem está lá em cima, dá a mão. Jesus veio, né, deu a mão, deu o corpo, deu tudo, né, voltou em resplandecente, em luz, em amor, e mostrou que a imortalidade da alma, que o Sócrates já falava, Platão já falava, que os, né, vamos falar assim, os egípcios já falavam, todo mundo já falava, era real. Ele materializou aquilo. Foi escrito, né, por aqueles que o acompanhavam, foi escrito por aqueles que, né, estavam ali na labuta ali com eles, e dali tanta força deu, tanta fé, que propagaram tudo aquilo. Propagaram para todos o bem e o amor, mostrando que muitas vezes deixasse para trás tudo aquilo que se tinha feito antes, como João Batista anunciou, arrependa-se, né? Ou seja, pense diferente, né? Mude o mindset, como a gente gosta de falar atualmente, né? E vamos em frente para uma nova jornada, numa nova transformação, para sermos cada um de nós um ser humano melhor, cada um de nós atingirmos um ponto onde a gente consiga ser luz, paz e amor para todos os que estão ao nosso lado. Porque a gente não faz só por nós, a gente faz por todo. Não é por egoísmo, mas é a melhor coisa que nós podemos fazer para todos que estão à nossa caminhada, é a gente evoluir, a gente crescer e a gente dar bom exemplo. Então, acho que a mensagem que eu vou deixar é essa para todos nós, né? O Evangelho é um manancial de luz. As parábolas de Jesus são maravilhosas. A parábola do bom samaritano, por exemplo, né, que traz, né, aquele que atendeu sem conhecer, e muitos que entendiam de religião deixaram, né, a pessoa lá, um homem, né, caído. Ele fez todo o esforço para que aquele homem se recuperasse. Que possamos nós sairmos daqui com uma reflexão de sermos bons samaritanos, sermos trigo, né? Trigo leva a vida, o pão era o principal alimento para aquele povo, então era muito importante, e o trigo traz o reflexo,
de um bom fruto diante de um cenário que ele recebeu o mesmo sol, a mesma água, a mesma luz, no mesmo solo, e optou em não ser joio, mas ser o trigo. Ser luz, ser paz, ser amor, ser vida para as pessoas que estavam ao seu redor. Muito obrigado, que Deus nos abençoe.